coisa de pegar, agarrar, né? Criação. E quem sabe tem pessoas aqui que sofreram traumas, talvez não tiveram a referência de um pai, de uma mãe, né? E isso formou a sua cosmovisão. Isso lá na frente faz um ter um óculos verde e um outro ter um óculos azul, ou vermelho, ou amarelo. Uma forma de ver a vida. E como corrigir isso? Os irmãos mais antigos aí. Agora eu vou cair em cima desses que disseram que tem 30, 20 e poucos anos aí. Como corrigir isso? Eu entendi que na minha vida, eu ando com óculos azul. E eu e a Adriana, conversando, ela anda com óculos vermelho. Como é que se corrige isso? Porque eu amo ela, eu quero ficar com ela pelo resto da minha vida. Eu me sinto bem com ela. Quero desenvolver um futuro com ela. A mãe das minhas filhas. Como é que a gente corrige isso? Uma coisa a gente entendeu nessa caminhada com Cristo. Um versículo determinante para o sucesso. Que diz em Romanos capítulo 2, versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este contexto aqui, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo nosso Senhor, ele nos dá uma ideia de uma visão do mundo que pode trazer problema. E esta passagem aqui a gente pode tirar uma lição e um ensinamento de uma forma menor dentro do nosso relacionamento, dentro do casamento, que é um convite, uma orientação, um mandamento para a gente não nos amoldar ao sistema deste mundo, mas nos convida ao quê? Uma renovação de mente. Antes de eu conhecer Jesus, eu formei a minha forma de ver a vida. E às vezes isso é inconsciente, irmão. A gente vai formando a nossa forma de ver o mundo, a nossa cosmovisão, inconscientemente. A gente vai agrupando lá no nosso subconsciente. E aquilo vai virando regras, verdades para nós. E se a gente não ouve uma palavra dessas, um convite, uma orientação e até mesmo um mandamento para a gente não se amoldar, ou seja, no sentido, peraí, eu tenho que rever a minha forma de ver a vida. Eu preciso analisar a minha forma de ver a vida. E nada mais saudável que essa análise fazer na companhia da minha companheira. E melhor ainda, na companhia do Senhor. Porque só Ele tem o poder de abrir os nossos olhos. Então, para isso, para corrigir esse problema da cosmovisão, nós precisamos ter disposição em saber que eu posso estar errado e equivocado, por mais que de uma forma sincera eu estou convicto naquela forma de ver. Educação dos filhos, por exemplo, que é onde gera as diferenças. Eu tenho a certeza a forma que se educa, mas eu preciso estar disposto. Será que eu não estou equivocado? Então a minha mente tem que estar aberta para isso. Orar ao Senhor, buscar sabedoria no Senhor e na sua palavra, porque a palavra tem muitos ensinamentos e uma boa conversa. Sabe, queridos, antes de me converter, todos nós temos a nossa forma de viver, de ser, os nossos jeitos. Eu me utilizava de um ditado que é muito comum, que as pessoas usam: eu nasci assim e ninguém vai me mudar. Pau que nasce torto nunca se endireita. Principalmente entre homens, eu me lembro, né, discussões ali do relacionamento, né, e o homem já é mais machista, né, tu acha que mulher me muda? Eu nasci assim, duvido mulher que vai me mudar. Não é assim? Depois que eu me converti, eu passei de uma certa forma a abominar esse tipo de palavra e frase. Nós nascemos assim, mas devemos estar dispostos a mudar. E vou mais além, isso não é só na área do relacionamento, isso é em todas as áreas se nós queremos ser prósperos. Seja no trabalho,
seja no meio da igreja, seja entre amigos, familiares, nós nascemos tortos. E temos que reconhecer isso. Eu perguntei no início se havia casal perfeito. E louvado seja o Senhor que todos conseguem olhar para si e ver que tem suas falhas. Todos nós nascemos tortos. Mas eu louvo a Deus que tem pessoas aqui que reconhecem isso e estão dispostos a ser melhorados. Aliás, os casais que aqui estão, aquele que fez o convite, por exemplo, se eu que fiz o convite para minha esposa, ela deve receber esse convite como um ato de carinho e amor por ela. Porque quando eu convidei ela, ou quem sabe foi a sua esposa que lhe convidou, indiretamente o seu cônjuge estava informando e comunicando para você: eu te amo tanto, eu gosto tanto de estar contigo que eu quero aprimorar e melhorar o meu relacionamento com você. Por isso eu estou te convidando para ir lá num jantar, onde nós vamos ter um tempo com nós e vamos aprender e vamos melhorar e assim desfrutar das benéficas do que a gente vai ouvir lá. Então, você que recebeu o convite de estar aqui esta noite, você recebeu uma comunicação de carinho e amor. E o seu companheiro, a sua companheira mostra que está disposto a ser melhor. É torto? É. Temos falha? Temos. Mas está disponível a mudar. Amém, irmãos? Amém. Com isso nós precisamos muita humildade e disposição. Muito diálogo e conversa. E aí nós já passamos para o segundo ponto, que precisa haver dentro do casal: diálogo, conversa. O homem às vezes não é muito disso, ou não é verdade? Tem homem aqui que fala mais dentro do relacionamento? Geralmente é a mulher que fala mais, ou não é verdade? Lever? Ele é o mais falante, irmão? Tem mais aqui, é só o irmão? Eu sou o mais falante, mas na hora de discutir, tá? Na hora de que tem um problema, eu digo: não, vamos conversar. Calma, tempo oportuno. Porque aí eu me torno falante. Mas é a minha forma de lidar. E claro que dentro disso que eu tenho aprendido, eu tenho exercitado isso para tentar fazer da melhor forma, né? Então, uma coisa que precisa haver dentro do casal é uma disposição do diálogo. Conversar muito. Uma coisa que eu comecei a perceber e lá no início da caminhada me fez mal, é que numa determinada situação, em casa, depois de a gente ter estado numa reunião entre amigos, irmãos, familiares, não me lembro o que era, mas aquilo me chamou a atenção. Depois em casa, que a Adriana me disse assim: mas amor, eu não sabia que tu tinha tal projeto ou tal plano, porque o fulano, o Beltrano lá, estava comentando. Puxa vida, isso é muito errado. Porque às vezes a gente conversa com muitas pessoas, compartilha os nossos sonhos, nossos projetos com muitas pessoas. E correto fazer isso. Tem pessoas que a gente ama, tem um carinho, amigos, amigas, é ou não é verdade? Que a gente gosta de trocar uma ideia, de pegar um conselho, pessoas às vezes experimentadas na vida, que tem muito a acrescentar e devemos fazer isso. Mas antes de mais nada, acho que a primeira pessoa que a gente deve conversar deve ser quem? Quem? A sócia? O companheiro e a companheira. E ela me chamou a atenção e disse: mas amor, eu não sabia disso. Tu não conversa comigo, tu não compartilha. E eu tomei pra mim aquilo. Não, a partir de hoje eu não falo nada que não seja novo para Adriana. Quer dizer, não falo nada que não seja já conhecido dela. E aí eu comecei a entender que eu preciso dialogar mais, compartilhar com ela os meus projetos, as minhas questões íntimas. E aí entra no ponto. Você, casal que está aqui, você conversa sobre questões íntimas? Podemos dizer questões até mesmo sexuais?
como está a situação, porque às vezes um tem uma necessidade maior, outra menos, e isso precisa ser conversado, não é verdade? Porque os casos de adultério, que muitas vezes acontece, até mesmo pornografia, é por falta de um diálogo. Não está havendo uma conversa, uma troca, para resguardar o casal de qualquer possível dano. Isso precisa haver um diálogo, uma conversa. E como eu disse, os planos e os projetos. Quem aqui tem planos, sonhos e projetos? Levanta a mão. Eu tenho muitos. Seu companheiro e sua companheira sabe qual é. É uma pergunta, né? Depois conversa em casa, tá? Compartilha em casa. A BR deixa pra depois. Precisa haver muito diálogo, muita conversa, uma troca de ideia. Para que os dois possam trabalhar juntos. E os problemas, como é que você lida? Esconde? Não, eu quero resguardar minha esposa dos problemas. Geralmente o homem é assim, quer matar no peito, quer tomar para si a responsabilidade. E deve fazer isso. Mas ao mesmo tempo tem que compartilhar. Não dá para ocultar, não dá para esconder. E vice-versa, a mulher também tem que fazer isso. Tem que compartilhar com seu esposo os problemas da casa, que está enfrentando o trabalho, os problemas emocionais, os problemas íntimos, as confusões emocionais, as inquietações, as coisas que têm causado medo, ansiedade, os problemas que tem percebido na casa com os filhos, que aparecem sim problemas, e às vezes a mulher toma para si. Precisa-se conversar, trocar ideia. Porém tem uma questão. E aí eu já falo de um problema que a Adriana tinha, e graças a Deus ela aprendeu também. Como eu disse, nós não somos perfeitos, tá, irmãos? A gente está aprendendo. Há algum tempo atrás eu chegava do serviço, às vezes, quando eu ia dar a garfada, a Adriana dizia: amor, está acontecendo isso e isso. E eu, pronto. Ah, perdi a fome. Aí já dá uma. Quem aqui que está com problema perde a fome? Tem cara que come, né? Pela risadinha. Não tem problema? Come tranquilamente. Tem gente que já tem outro problema, come mais, né? Tipo, no meu lugar, esse problema nessa hora, o que você fez de comida? Fez em grande quantidade. Eu perdi a fome. Eu já como pouco. E aquilo já me irava, já me irritava. Poxa, agora? E aí é um problema que às vezes tu também não quer deixar para discutir. Já inflamou, já tocou o fogo ali, vamos discutir esse negócio. E aí, entre aspas, o pau pegava. Por quê? Precisa-se também entender que o diálogo com determinadas coisas precisa ter um momento certo. A hora certa. E também o lugar certo. Né? Nós estamos aqui, temos nossos problemas. E sabe, os casais estão olhando entre si, se rindo. Mas não vamos começar aqui. Pois é, né? Tu também fazia isso e isso, né? Lugar certo. E também uma outra questão, né? Momento certo, lugar certo e a forma certa. Talvez tenha o lugar certo, o momento certo, mas a mulher chega. Tu também é um incompetente. Não parece o homem da casa. Esses problemas, tudo que vier, também é culpa tua. Parece que está dormindo. Parece que não se preocupa com os problemas. Tem a forma certa. E depois de eu e a Adriana conversar, ela pegou um jeitinho que me ganha em todos. Porque às vezes é deitadinho junto, quando a gente está refletindo a vida. Ai, como foi gostoso o dia hoje. Como Deus falou comigo hoje. Sabe, que legal nossas filhas. Sabe aquele momento que tu é
verdade, como tá boa nessa vida. Só falta resolver a equação agora. Pois é, amor, eu tô com um problema e eu queria compartilhar contigo. Mano, descobriu-se o lugar certo, a forma certa e o momento certo. Esses tempos eu e a Adriana indo para Santa Cruz, e interessante que umas 2 vezes, em Santa Cruz ali é meio tumultuado o trânsito, né? E umas 2 vezes a gente parou no sinal e por 2 momentos diferentes nós paramos do lado de um casal com filhos atrás, com os vidros abertos, e eles assim, e apontava para trás, e eu disse, amor, vai lá, estão discutindo, e joga o que tu quiser que é por causa dos filhos. Não é o lugar certo, porque o cara está concentrado ali e se irrita porque está trazendo um problema ali. Geralmente é o homem que está no volante, na maioria das vezes, né? E eu cutuquei a Adriana porque aquilo nos lembrou que a gente fazia isso também. Aí quando eu discuto, irmãos, eu discuto não só com a boca, eu discuto com o corpo. Não que eu bato nela, tá? Mas é aqui, caras e boca e coisa e tal. Aí imagina eu num volante, né? Aqui. É triste ver isso, saber que discutem dessa forma, mas ao mesmo tempo aquilo a gente achou graça, porque graças a Deus esta área a gente conseguiu vencer. Discutir os problemas da forma certa, no momento certo. Então, amados, e com isso, para poder sanar os problemas, porque existem muitos problemas no relacionamento. É ou não é verdade? E quem sabe muito mais do que eu estou citando aqui, ainda vou citar. Precisa haver muito diálogo, muita conversa. Esses dias eu estava falando com um amigo meu, e ele trabalhando 8 horas da noite, uma coisa me chamou a atenção, né? Eu dizendo, tô trabalhando até 8 horas da noite. Cara, eu amo isso aqui. Ele dizendo, eu amo meu trabalho. Eu disse, mas com esse friozinho não tá bom de ir para casa, tomar um chimarrão na beira de um fogão a lenha com a nega velha? Não, Deus me livre para casa. Eu vou para casa, ela fica me mandando ir no mercado fazer isso, fazer aquilo, me trazendo os problemas na casa. Não, aqui tá bem bom. Eu fiquei assim até sem ter o que falar. Porque infelizmente isso é normal, queridos, hoje. As pessoas querem se casar, querem estar junto, mas também não querem conversar, não querem compartilhar. Sabe? Mas isso não tem no meio de nós, não tem? Amém? E se tem, vai mudar. Amém? Tirar tempo útil. Os casais que gostam de chimarrãozinho, prepara o chimarrão, toma junto. Convida a companheira, o companheiro, vamos na praça. Na praça, né? Uma boa. Cachorro quente. Né? Um jantar. Tem tantas formas de a gente tirar um tempo útil. Por que eu coloquei aqui tempo útil? Porque às vezes a gente passa o dia junto com a pessoa, na verdade na presença da pessoa, mas não está junto, não está ligado. Tipo, eu estou em casa, não estou trabalhando, eu estou lidando na casa, no pátio, a Adriana na casa ali, com os filhos e coisa e tal, e a gente se encontra e conversa sobre os problemas, mas isso não é o tempo útil, o momento oportuno, o momento junto. E graças a Deus isso foi uma coisa assim que Deus tem nos dado. A gente tem muito prazer de estar junto. Eu gosto muito de mexer com madeira, né? Fazer alguns trabalhinhos de marcenaria, que é o meu hobby. Eu vou para os fundos de casa e eu fico dizendo para a Adriana, amor, prepara um chimarrão e vai lá. Você nem estou afim de chimarrão, ela leva o chimarrão, nem tomo, mas só a presença dela lá junto comigo já me... Ela vai com as crianças para lá. E aí eu até estou fazendo uma casinha para minha filha, tipo aqueles playground, né? Uma casinha assim no piso, né? Aí agora é no feriado, sentou nós lá em cima da casinha, tomando um chimarrãozinho, curtindo e compartilhando. Vamos fazer a casinha dessa forma, conversando. Queridos, como é gostoso isso! A gente precisa descobrir mais e mais o prazer de estar um com o outro. Porque às vezes a gente percebe coisas, irmãos, que às vezes o camarada tem mais prazer em estar com os amigos do que com a própria esposa. Mas na hora do problema, os amigos... mas a esposa está lá, matando no peito, ou vice-versa. Então precisamos tirar tempo útil. Primeiro, alinhar a nossa cosmovisão, forma de ver o mundo.
Segundo, dialogar, tirar tempo junto. Terceiro e último, e esse eu acredito que é um dos mais danosos. Porque na sociedade que a gente vive hoje, no tempo que a gente vive hoje, do consumismo, da facilidade de crédito, tem gerado muito problema nos relacionamentos. O terceiro ponto é falta de unidade e comprometimento mútuo com as finanças. Pessoal, se a gente for perceber, não precisamos ser especialistas, mas a gente percebe que um dos maiores vilões de problemas em relacionamentos e até mesmo separações, a grande maioria, se não for o principal, ainda que não seja o principal, está ligado com o financeiro. Pare para contabilizar as vezes que você discutiu o seu cônjuge. Boa parte está ligado ao financeiro. E nós precisamos ter unidade neste propósito e comprometimento com as finanças. Os dois estão ligados. Então a gente percebe casais com problema, às vezes a mulher com ansiedade, que o homem é descompromissado com as finanças, não está nem aí, deixa acontecer. E olha, isso causa um dano tremendo. E aí uma coisa que eu percebi, que gerou muito estresse entre eu e a Adriana, é porque a minha cosmovisão era de ser gastador, de não ter compromisso. Deixa acontecer. Já a Adriana não. Quando eu me casei com ela, tudo certinho, tudo contadinho, tudo separadinho. E aí nós nos casamos, ela trabalhava comigo, eu tenho o meu próprio negócio, imagina. Queridos, hoje eu olho para trás assim, eu fico pensando, meu Deus, como eu tinha essa vida. Eu não sabia o que eu ganhava, não sabia o que entrava no meu negócio, eu misturava as coisas. Se tinha uma conta particular, chegasse no balcão do meu trabalho, puxava do bolso, está aqui. Com pouco já chegava uma conta da loja, está aqui também. E entrava, e assim como entrava, saía para um lado, para o outro. E aí nós nos casamos. E as brigas foram recorrentes. Por causa da questão financeira. A minha cosmovisão, eu fui criado de uma forma descompromissada com o financeiro. E infelizmente isso é algo familiar, que é natural da minha família que eu fui criado. E meu irmão está aqui, graças a Deus está aprendendo também, tinha seus problemas, foi aprender graças a Deus com a sua esposa. Eu aprendi assim. Aí um dia nós brigamos no lugar certo, no lugar errado. Lá na praia, no Zingazeiro, nós sentados, tomando um chimarrão, e eu aqui, ó, daquele jeito. E aí nós brigamos. E aí eu tomei uma decisão, puxei a carteira. Não tinha nenhuma reservinha, não tinha nada. Imagina, com o próprio negócio que eu estava preparado, puxei a carteira, porque o que eu tinha era o que tinha na carteira. Puxei a carteira e disse, tá amor, a partir de hoje é tu que vai cuidar das finanças. Primeiro mês, ela pegava todo o dinheiro, não sabia de nada. Amor, cadê o dinheiro? Eu paguei a luz. Tá, eu sei que tu pagou a luz, mas era para sobrar. Não, eu botei em dia que tu pagava atrasado. Mas como? Botei em dia, deixa comigo. E aí ela foi botando em dia, pagando. Quando vê, depois de alguns meses, eu fui ver, a Adriana já tinha feito até uma reservinha para nós. Ah não, aquilo foi muito bom. Aquilo deu uma segurança financeira. E eu aprendi. Por causa da cosmovisão dela e a minha disposição de mudar os meus óculos, de tirar aquele meu óculos que eu percebi que estava dando um problema, de algo que eu absorvi do passado, da forma de lidar da vida, eu tirei e estava disposto a ser melhor. E aí eu experimentei a visão dela, porque no casamento, um ou outro vai ter algo de ruim. Ninguém é perfeito.
Dentro do seu relacionamento, um ou outro tem algo de bom, mas algo de ruim, e vice-versa. É uma verdade, pessoal. Então a gente está disposto a tirar o melhor de um e juntar com o melhor do outro. E nisso eu juntei o melhor da Adriana com a minha disposição de ser melhor. A partir dali eu aprendi e experimentei como é bom ter paz financeira. Pessoal, de verdade, como diminuiu nossas discussões. Porque nós eliminamos uma área e um problema que gera muito dano para as famílias, que é o financeiro. Que todo dia nós somos tentados. É uma verdade. Tu vai passear no centro ali, vai na IMEC buscar um pão. O que a gente faz? Vem com pão e outra sacola na mão. Não é verdade? Tu vai na loja ali, eu preciso comprar tal coisa. Beleza, tu compra aquilo que tu precisa. Quando vê, tu volta com 3 sacolas. Então, essa área a gente é tentado todo dia, então precisa ter, como eu disse aqui, uma unidade, um comprometimento mútuo com as finanças. Para que a gente possa ter um pouco de paz e eliminar esse grande vilão. E aí um problema que eu percebo também que às vezes há dentro dos relacionamentos é ocultação de finanças. Como assim? Lembra que eu falei do diálogo que é importante para as finanças também? Como assim ocultação? Eu tenho umas dívidazinhas, mas não deixa meu esposo saber. Não deixa minha esposa saber que eu estou comprando isso aqui contigo. E vai adquirindo dívidas, compromissos, e daqui a pouco o homem está aflito, sozinho, e não pode compartilhar, está quase para explodir, porque ele assumiu um compromisso às escondidas. E ocultação também é do que ganha, irmãos, porque às vezes, isso também eu já percebi muito, às vezes o marido não faz ideia quanto a esposa ganha, nem o que ela tem de compromisso financeiro, ou vice-versa, a esposa não faz ideia quanto o marido ganha. E não há uma unidade, um comprometimento nisso. E pior ainda que acontece, principalmente fora da igreja, eu faço minhas dívidas escondido, pedindo para parentes. Aí é complicado. Sabe por quê? Principalmente se os parentes que se pedem não têm a sabedoria de Deus para lidar com isso. Por quê? Porque um deslize que você der, você vai comprar algo, vai fazer algo, vai passear, teu parente vai ver, para isso tem dinheiro, e já vai começar a dar umas cutucadas para tua esposa, largar uma indireta, daqui a pouco já vai espalhar entre os familiares, e aí um problema que gera um dano dentro da vida íntima e particular do casal, é um problema que se alastrou para toda a família, e aí já começa aqueles olhares diferentes. E aí é complicado quando envolve a família em problemas íntimos, é ou não é verdade? Porque daí a sogra já sai em defesa da filha, né? Porque o meu genro que fica oprimindo, e aí o pai também já sai em defesa, a mãe do marido também já se mete e já cria uma confusão. Porque isso é algo íntimo do casal. Então precisa haver um diálogo nas questões da finança. Nada de ocultar o que ganha e o que gasta. Uma boa conversa, um bom planejamento, planos, imprevistos, projetos, tudo isso tem que ser através de muito diálogo, muita conversa, e gastar também com prudência, porque não adianta também eu comunicar tudo para minha esposa, mas também não tem compromisso, não é verdade? E aí, como eu disse, lá em casa eu tenho um problema com isso. A Adriana que tem que estar me segurando. E aí eu aprendi, né? Tem a hora certa, o lugar certo e a forma certa. Então também quando eu quero gastar com algo, amor, vem cá, vamos conversar. Sabe que eu estou passando uma dificuldade para fazer aquela tal coisa, aquela casinha, queimou minha furadeira, né? Eu digo isso porque aconteceu essa semana. E agora está tão difícil o meu trabalho. E eu queria comprar uma furadeira nova. Não, se tu precisa, é um investimento para nós, para a família, coisa e tal. Beleza. Só que é um kitzinho, que vem duas.
né? E agora é eu que estou no controle das finanças. Como a Adriana optou por estar em casa, ela disse, não amor, eu não quero mais trabalhar. Depois que eu fiquei em casa, ela tirou a licença dela, a gente ganhou o neném, né? Tirou a licença, eu não quero mais voltar a trabalhar tão cedo. Não, beleza, vamos dar um jeito então. Eu quero desfrutar da minha casa. E aí eu tive que assumir de volta as finanças. Aí, o que eu fiz também, como eu aprendi no passado e ela me ensinou, não amor, é o seguinte, olha, o cartão de crédito tá assim, tem isso e isso, daqui 2, 3 meses a gente elimina isso, elimina as dívidas, dá para encaixar tranquilamente. E sendo assim, pode comprar, para não ter dor, não ter problema. Porque, irmãos, se eu compro de canto, às escondidas, depois estoura o cartão, acontece o imprevisto e não tem para honrar uma dívida, eu vou matar no peito sozinho. E aí eu vou ouvir. E a Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Se um cair, o outro levanta. Então, se eu cair, se acontecer imprevistos que fogem ao nosso controle, embora que é bom ter um planejamento, mas tem coisas que realmente fogem, eu não vou estar sozinho. E além de não estar sozinho, eu não vou estar ouvindo nos meus ouvidos. Blá, 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 blá. Viu? Porque daí você sabe isso e aquilo. Não. Aconteceu isso? Bola para frente. Vamos tentar resolver e sanar esse problema. Porque a Bíblia também diz uma coisa. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E eles serão uma só carne. Então tudo tem que ser decidido em conjunto. Porque é uma unidade. São 2 pessoas que devem andar como um. Os mesmos planos, projetos, ideais e propósitos. Amém, irmãos? Partindo para a conclusão, quero refrescar a memória dos irmãos aqui. Primeiro, atentar para a nossa cosmovisão. Amém? Disposição de mudar, de refletir, de reconhecer que eu posso estar equivocado. Por mais que sinceramente eu estou certo e convicto daquilo, eu tenho que estar disposto que eu posso estar equivocado. E dentro disso, segundo plano, desenvolver um diálogo mútuo para alinhar. Às vezes eu e a Adriana, a gente se pega como 2 psicólogos. Sabe, amor, eu acho que uma experiência que eu tive no passado, eu acho que isso desencadeou um trauma na minha forma de ver assim. E vice-versa, a gente fica conversando, porque a gente aprendeu como é bom isso, a gente ficar analisando a nossa vida, o que a gente teve como experiência no passado. Sabe, a disposição de ser melhor. Então, isso é um diálogo que vai alinhar a nossa cosmovisão, a nossa forma de ver. E o terceiro, prudência e comprometimento mútuo com as finanças. Amém, irmãos? Agora, irmãos, dentro dessa conclusão, eu poderia citar muitas outras coisas aqui que seria benéfico para o relacionamento. E talvez até ia mudar o seu relacionamento, ia ajudar, ia dar uma melhorada. Mas existe algo que não pode faltar. Porque se vocês aplicarem isso aqui que a gente falou e trocentas coisas junto, ainda falta algo. Vai dar uma melhoradinha, mas se não tiver esse algo aqui, vai dar problema. Por mais que eu me esmere e corrija os problemas da minha casa, temos que entender que ainda não é suficiente. Precisa de algo a mais, que vai ser determinante para o sucesso do seu relacionamento. Porque eu creio que todos que aqui vieram com a disposição de aprimorar, crescer e melhorar o seu relacionamento. Amém? Precisa de algo. Algo a mais, que é determinante. E eu aqui quero falar para os irmãos de um segredo que eu e a Adriana descobrimos. Que isso foi determinante, que foi matador, que deu um up no nosso relacionamento, que foi um diferencial. Nós passamos a viver um relacionamento a 3. Desenvolvemos um triângulo amoroso. Tem irmão com a mente suja aqui. Isso foi determinante, porque não é só suficiente a gente corrigir os problemas e certas coisas.
é o que a gente aprendeu e começamos a desenvolver. Um triângulo amoroso, um relacionamento a três. Distribui aqui. Cada pessoa pega um bombonzinho que tem um cartãozinho junto. Esperar, tem um tempo, hein? Aí está o segredo que nós descobrimos. Embora, já sendo crente, mas houve um momento que a gente descobriu, deu um up no nosso relacionamento. E contribuiu e muito. E, pessoal, isso precisa ser o principal e o primordial no relacionamento. Alguns estão ansiosos, né, para saber o que é. Como é que é esse triângulo amoroso aí? Como é que é esse relacionamento a três? A Paul estava falando em unidade, 2. Por quê? Uma estratégia até mesmo psicológica, para ficar marcado na nossa mente a importância disso que você leu aí no cartãozinho. Eu estou lendo um livro que o título diz A Família em Meio à Tormenta. Interessante que o autor desenvolve ali, ele fala que muitas pessoas vão na igreja preocupado, desejando que Deus mude o marido, tire ele da vida, né? Quem sabe mude a esposa que é ciumenta, mude o homem que é dominador, a esposa que é consumista, e vão com este intuito, com esta ideia que se Deus mudar o meu marido ou Deus mudar a minha esposa, né, essas atitudes, está resolvido meus problemas. Interessante que eu achei legal no livro que ele diz ali: não é suficiente. Pode até dar uma invernizada no relacionamento, pode até dar uma mascarada nos problemas, mas o que nós precisamos verdadeiramente é viver um triângulo amoroso com o Senhor. O que está escrito aí? O único triângulo amoroso permitido e necessário. É legal essa ilustração porque mostra quanto mais longe o casal está de Deus, mais longe eles estão um do outro. Em contrapartida, quanto mais próximo o casal está de Deus, mais próximo eles estão um do outro. E por que é importante ter Deus envolvido neste relacionamento? Porque Ele que nos criou. Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Ele participou da minha infância. Ele acompanhou os meus traumas, os meus medos, as minhas dificuldades e percebeu aquilo que gerou pressupostos na minha vida e formou a minha cosmovisão. E assim sobre a minha esposa também. Então, quando Deus está neste relacionamento e eu tenho esse entendimento da importância dele, logo eu vou aos pés dele e ele vai me dar a graça e a sabedoria. Por que eu digo isso, irmãos? Na prática eu experimentei isso. E temos experimentado, eu e a Adriana. Muitas foram as vezes que eu, certo e convicto da minha posição, depois de discutir com a Adriana e dar o meu ponto de vista e dizer é assim,
e achar que eu estava certo, porque às vezes num relacionamento o que nos ira é porque a gente está convicto que está certo. E a companheira não. Aí tu fica naquela. Muitas foram as vezes que em situações semelhantes eu fui orar e ali Deus começa a trabalhar no coração. Deus começa a falar: olha como tu foi duro, olha como tu foi arrogante, olha como tu não viu o lado dela, olha como tu foi insensível. E pessoal, tem situações que Deus reverte a situação. Tu estava convicto que estava certo, e tu sai daquele momento íntimo com Deus, convicto e certo que é tu que estava errado. Muitas foram as vezes que depois de uma oração eu saí do quarto e pedi perdão para ela. Mas não foi só comigo que aconteceu isso, da parte dela também. Muitas foram as vezes que a gente discutiu, e eu sentado no sofá, sai ela lá com os olhos vermelhos do quarto. Amor, fala. É que eu queria te pedir. Tão difícil dizer perdão, né? Perdão. Eu sei que eu estou errado nisso. Irmãos, eu comecei a perceber o tesouro que é ter Jesus no centro do relacionamento. Que a gente possa sair esta noite daqui, sim, dispostos a corrigir e sanar todos os diversos e universo de problemas que se levantam a cada dia na nossa caminhada, na nossa casa, na nossa família, mas ter algo na nossa mente, a compreensão que sem Jesus nada nós podemos fazer. É Ele que vai dirigir, Ele trabalha em favor da família, e é poderoso para repreender todo o mal, porque a gente sabe que existe um mundo espiritual, existe um inimigo das nossas almas, que dia e noite trabalha em situações, usando momentos, pessoas, para causar divisão, usando as nossas fraquezas, usando os nossos pressupostos, usando as nossas finanças para causar uma divisão no relacionamento. Quem sabe esta noite aqui tem casais que quem sabe não está tão bem, porque no decorrer da semana tem tido problemas, tem tido discussões e o inimigo está ganhando terreno. Mas em nome de Jesus, nós entendemos isso, que a partir de hoje o nosso relacionamento será e sempre será alicerçado no Senhor. Amém? O meu desejo é que todos que estão aqui não só venham praticar estas coisas, mas venham colocar Jesus no centro de tudo e todas as coisas. Você que está aqui veio no intuito de melhorar o seu relacionamento, de aprimorar, e muito boa atitude, mas isso só vai acontecer se Jesus estiver na jogada. E digo mais, Ele é mais interessado que você mesmo na prosperidade da sua casa, porque Ele ama e zela pela família. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de encerrar neste momento com uma oração com os meus irmãos. Convido vocês a se colocar em pé.